Brasil é um país que caminha olhando pelo retrovisor, nas avenidas frenéticas da Faria Lima, ou nos supermercados do subúrbio. O som metálico da antiga maquininha de remarcar preços não é apenas uma lembrança incômoda dos anos 90. É um trauma geracional que molda o comportamento do consumo e do investimento até hoje. O ano de 1993, com sua inflação galopante, que beirou os 2.500% ao ano, deixou cicatrizes profundas que nem mesmo a engenharia sofisticada do Plano Real conseguiu apagar completamente do DN econômico brasileiro. Hoje, o fantasma ressurge. Ele não se manifesta mais naquelas filas quilométricas de estocagem, mas sim na volatilidade agressiva do câmbio e na desconfiança crônica sobre a sustentabilidade das contas públicas. A pergunta que ecoa nos corredores de Brasília e nas mesas de jantar é simples, porém aterrorizante. Estamos condenados a repetir os erros que quase destruíram a nação? A atmosfera é de uma tensão latente, onde o otimismo parece ser apenas um intervalo breve entre duas crises. O ciclo de instabilidade voltou a assombrar o imaginário coletivo, provando que, no Brasil, o passado nunca está morto. Ele nem sequer é passado. O termômetro mais sensível da ansiedade nacional é o painel de câmbio. Quando o dólar rompe resistências e se aproxima de patamares que antes pareciam distantes, o brasileiro médio sente um calafrio que não se explica apenas pela teoria econômica, mas pela memória do bolso. A desvalorização do real, BRL, não é um dado abstrato. É o motor invisível que encarece o diesel nas bombas e a carne no prato. O IPCA, índice que monitora essa erosão silenciosa, deixou de ser uma estatística técnica para se tornar uma obsessão popular. O que vemos hoje é uma pressão inflacionária, de custos, que age como um imposto regressivo, punindo com mais força aqueles que menos têm. Nas gôndolas dos supermercados de São Paulo a Recife, a etiqueta de preço tornou-se um campo de batalha. A volatilidade do câmbio reflete uma descrença sistêmica. O mercado precifica o medo, antes mesmo de ele se materializar. Enquanto o mundo observa as taxas de juros americanas, o Brasil luta contra suas próprias fragilidades internas, onde qualquer faísca de incerteza fiscal incendeia as expectativas inflacionárias. A sensação é de que o equilíbrio conquistado, a duras penas, está sob constante ameaça de uma tempestade perfeita. A engrenagem que sustenta a confiança em uma moeda é a responsabilidade fiscal. Mas no Brasil, essa peça está sob constante estresse. O país encontra-se preso em uma armadilha fiscal, onde o gasto público parece ter vida própria, crescendo sistematicamente acima da capacidade de arrecadação. O mercado financeiro, agindo como um organismo hipersensível, reage violentamente a cada sinalização de relaxamento nas metas de superávit ou manobras contábeis. Não se trata apenas de números frios em uma planilha, mas da credibilidade da trajetória da dívida pública em relação ao PIB. Quando o poder político sinaliza que pode contornar as regras para acomodar pressões populistas, o custo de financiamento dessa dívida explode. Os juros futuros disparam, sinalizando que o investidor exige um prêmio de risco cada vez maior para emprestar dinheiro a um Estado que gasta mal. Essa dinâmica cria um círculo vicioso perverso. O déficit fiscal alimenta a percepção de risco que desvaloriza o real e pressiona a inflação, obrigando o Banco Central a manter a Selic em patamares punitivos. É o mecanismo do choque em sua forma mais pura. A vulnerabilidade brasileira é muitas vezes auto-infligida por decisões que priorizam o curto prazo eleitoral em detrimento da solvência, mantendo o país em um estado de alerta permanente contra a insolvência. Olhar para o outro lado da fronteira é um exercício de horror para os formuladores de políticas em Brasília. A Argentina, outrora a joia da América do Sul, hoje serve como um aviso sombrio sobre o que acontece
quando o meu populismo econômico ignora as leis básicas da aritmética. Embora o Brasil possua reservas internacionais robustas e um sistema bancário resiliente, as semelhanças nos erros de condução fiscal despertam memórias amargas da nossa própria década perdida, nos anos 80. Naquela época, o país viu o crescimento evaporar enquanto a inflação se tornava um monstro incontrolável, um cenário que muitos agora temem ver repetido sob novas roupagens ideológicas. A comparação com a Turquia também é inevitável. Nações que tentam forçar a queda dos juros sem reformas estruturais acabam com moedas em frangalhos e capitais em fuga acelerada. O Brasil flerta com esses perigos, sempre que a classe política coloca em xeque a autonomia técnica do Banco Central, em favor de ganhos de curto prazo. O abismo está sempre a um erro de cálculo de distância. A história econômica da região é um cemitério de países que acreditaram ser imunes às leis da gravidade fiscal. E o Brasil, apesar de sua escala colossal, não é uma exceção à regra. É apenas um paciente mais lento em um hospital de emergências. Enquanto o PIB é sustentado pelos recordes de safra e pelas exportações de soja e minério de ferro, o Brasil urbano enfrenta um processo doloroso de desindustrialização. O agronegócio é o pulmão financeiro do país, mas ele opera em uma ilha de eficiência que nem sempre se traduz em bem-estar para a classe média das metrópoles. Para as famílias que habitam os centros urbanos, a realidade é de compressão. Os salários não acompanham a escalada dos preços de serviços e alimentos, corroendo o poder de compra conquistado nas décadas anteriores. A indústria nacional, outrora o orgulho do desenvolvimento, definha sob o peso de um custo Brasil proibitivo e de uma infraestrutura obsoleta, perdendo espaço para produtos importados que flutuam ao sabor do dólar. O resultado é uma economia de dois gumes, uma elite exportadora que lucra com a desvalorização cambial e uma massa trabalhadora que se vê cada vez mais longe do sonho do consumo estável. A brecha social se alarga à medida que o setor produtivo se desidrata, e a dependência das commodities torna a nação refém dos preços de Chicago e Pequim. O Brasil de hoje é uma potência agrícola sobre um deserto industrial, onde a sobrevivência econômica exige mais resiliência do que estratégia. No centro do furacão, o Banco Central do Brasil atua como o último bastião de sanidade monetária. A taxa Selic, nossa taxa básica de juros, é a arma de dois gumes utilizada para domar a fera inflacionária. De um lado, o Comitê de Política Monetária, Copom, mantém os juros em patamares reais elevadíssimos para frear o consumo e estabilizar a moeda. Do outro, o setor produtivo e o governo federal clamam por oxigênio para o crescimento. O Ministério da Fazenda tenta equilibrar o prato com o novo arcabouço fiscal, buscando convencer investidores de que o Estado não gastará o que não tem. Entretanto, a queda de braço política sobre a autonomia do BCB gera ruídos que o mercado não perdoa. Cada vírgula de um comunicado oficial pode custar bilhões de reais em valor de mercado. A política econômica brasileira vive sob um estado de vigilância severa, onde a autoridade monetária precisa ser mais técnica do que nunca para compensar a fragilidade das decisões políticas. O ajuste é cirúrgico, mas o paciente, a economia real, sente a dor de um crédito escasso e caro, travando investimentos que seriam vitais para o longo prazo. O BCB sabe que, se ceder ao populismo, o preço a pagar será a volta definitiva do fantasma da inflação descontrolada. A sobrevivência financeira no Brasil exige um instinto quase biológico de preservação. O cidadão que possui algum capital não investe para prosperar, investe primordialmente para não empobrecer. Com a memória da inflação tatuada no subconsciente, a classe média e a elite financeira adotam o CDI como um porto seguro, aproveitando os juros reais mais altos do mundo para proteger seu poder de compra.
é a cultura do rentismo levada ao extremo. Por que arriscar o capital em um novo negócio produtivo se o Estado paga taxas de 2 dígitos apenas para rolar sua dívida? Para aqueles que olham além das fronteiras, a dolarização deixou de ser um luxo para se tornar a defesa final. Aplicativos de contas globais e corretoras internacionais democratizaram o acesso ao hedge cambial, permitindo que o profissional liberal proteja seu patrimônio da erosão do real. Ouro e imóveis continuam sendo os pilares físicos da segurança em tempos de caos, mas a nova fronteira é a diversificação geográfica. No Brasil, manter todo o patrimônio em moeda local é visto não como patriotismo, mas como um risco temerário. A estratégia é clara: diversificar para sobreviver, enquanto se observa o cenário político com um cinismo preventivo. A resiliência brasileira é, no fundo, uma adaptação forçada aos erros repetitivos de sua própria condução econômica. O paradoxo brasileiro reside no fato de sermos um dos maiores produtores de alimentos e minérios do mundo, enquanto uma parcela significativa da população urbana enfrenta a insegurança alimentar e a erosão dos serviços básicos. Esse abismo não é meramente uma questão de justiça social, é uma falha estrutural profunda da nossa engrenagem econômica. A infraestrutura precária, os famigerados gargalos logísticos, encarece o transporte da produção das fazendas do Centro-Oeste até os portos, gerando um custo invisível que drena a eficiência nacional. Estradas esburacadas e uma malha ferroviária insuficiente fazem com que o preço final de cada produto seja inflado, antes mesmo de chegar ao consumidor final. Paralelamente, a concentração de renda recorde atua como um freio permanente ao mercado de consumo interno. Sem uma reforma tributária corajosa que desonere o consumo e tribute a renda de forma progressiva, o Brasil permanece patinando em um crescimento medíocre, o chamado voo da galinha. O capital se acumula no topo da pirâmide, muitas vezes estagnado em rentismo puro, enquanto a base da sociedade luta diariamente para não cair abaixo da linha da pobreza. A economia brasileira é, em essência, um gigante que tenta correr com as pernas amarradas por escolhas políticas históricas que privilegiam setores específicos em detrimento do progresso nacional. No Brasil, o ciclo econômico é frequentemente sequestrado pelo calendário eleitoral. A cada 4 anos, o país parece mergulhar em uma crise de identidade que paralisa investimentos de longo prazo. O ruído, vindo de Brasília, não é apenas retórica política. É um fator de risco que os investidores estrangeiros computam na ponta do lápis. Quando o Congresso Nacional e o Executivo entram em rota de colisão, o preço dos ativos brasileiros derrete em questão de horas. O investidor internacional, que busca estabilidade e previsibilidade, muitas vezes vê o Brasil como uma montanha-russa de incertezas jurídicas e regulatórias. A falta de um projeto de Estado que transcenda os mandatos presidenciais e as ideologias de turno condena a economia a espasmos de crescimento seguidos de longos períodos de estagnação. O pragmatismo econômico muitas vezes é substituído pelo populismo de ocasião, onde reformas estruturais necessárias são fatiadas ou abandonadas em troca de apoio parlamentar imediato. Essa instabilidade crônica cria um ambiente onde o planejamento empresarial de décadas se torna um exercício de adivinhação de meses e a confiança, uma mercadoria escassa, foge para mercados mais seguros assim que o primeiro sinal de crise institucional aparece no horizonte. Sem um pacto de estabilidade, o futuro permanece sendo uma aposta arriscada. A classe média brasileira, historicamente o motor do consumo interno, vive hoje um processo de sufocamento silencioso. Prensada entre uma carga tributária que beira os 33% do PIB e a necessidade de pagar por serviços privados que o Estado falha em prover, como saúde e segurança,
Essa parcela da população viu seu poder de compra ser devorado pela inflação de serviços. O custo Brasil manifesta-se aqui em sua face mais cruel. A burocracia kafkiana e a complexidade de um sistema tributário que pune o pequeno empreendedor e protege os oligopólios. Para o profissional liberal ou o dono de uma pequena empresa, sobreviver no Brasil é um ato de heroísmo diário. O país que sonhava com uma nova classe média na década passada, agora assiste a uma precarização do trabalho disfarçada de empreendedorismo por necessidade. A mobilidade social tornou-se uma escada rolante, que desce enquanto o indivíduo tenta subir. O resultado é uma frustração latente que alimenta o ceticismo político e a fuga de cérebros para o exterior. Sem uma base sólida de consumidores com renda disponível, o crescimento econômico torna-se anêmico, transformando o sonho da prosperidade em uma luta constante apenas para manter o padrão de vida conquistado pelos pais, em um cenário onde o esforço individual parece insuficiente diante da inércia do sistema. Apesar das sombras fiscais, o Brasil emerge como um protagonista involuntário na nova ordem geopolítica da transição energética. Possuímos a matriz elétrica mais limpa do G20 e um potencial de hidrogênio verde que poderia reindustrializar o país sob uma nova lógica sustentável. No entanto, o dilema permanece. Seremos apenas os fornecedores de matéria-prima barata para a descarbonização das potências globais, ou conseguiremos converter esse ativo natural em tecnologia e valor agregado. O setor de serviços e a inovação financeira, exemplificados pelo sucesso estrondoso do Pix, mostram que existe um Brasil digital, ágil e altamente eficiente que convive com o Brasil burocrático e lento. Essa dualidade é a marca registrada de uma economia que se reinventa na crise. Enquanto o Estado luta para equilibrar o orçamento, o setor privado brasileiro aprendeu a operar no caos, desenvolvendo uma resiliência digital que é referência mundial. A questão não é mais se o Brasil tem potencial, o mundo sabe que tem, mas se o arcabouço político permitirá que esse potencial escape da armadilha do curto prazo. O país do futuro continua batendo a porta, mas a chave para abrir essa porta ainda é uma reforma estrutural que parece sempre adiada para a próxima legislatura. O Brasil enfrenta agora um desafio biológico que ameaça asfixiar o crescimento futuro, o envelhecimento precoce de sua população. Diferente das nações desenvolvidas que enriqueceram antes de envelhecer, o Brasil corre o risco de ficar velho ainda sendo uma nação de renda média. O bônus demográfico, aquele período em que a população ativa é maior que a dependente, está chegando ao fim sem que tenhamos dado o salto necessário na produtividade. A Previdência Social torna-se, assim, uma bomba relógio fiscal que exige reformas impopulares e constantes, gerando um embate geracional por recursos públicos escassos. Sem trabalhadores mais qualificados e produtivos, o país não consegue gerar a riqueza necessária para sustentar uma população idosa crescente. A educação, que deveria ser a ponte para essa nova economia, permanece estagnada em métricas medíocres, falhando em preparar os jovens para os empregos de alta tecnologia e valor agregado. Esse assassinato silencioso do potencial humano é o que impede o Brasil de romper o ciclo de mediocridade econômica. É um jogo contra o tempo onde a demografia não está mais do nosso lado. E cada ano de paralisia política custa décadas de prosperidade perdida para as gerações futuras. O Brasil não é para amadores, e a história recente provou que nossa economia é um organismo em constante estado de adaptação forçada. O fantasma de 1993 não é apenas uma memória incômoda, mas um mecanismo de defesa psicológico que molda o rigor do Banco Central e a cautela extrema do investidor moderno. Viver no Brasil hoje
significa aceitar uma realidade onde o progresso e o retrocesso caminham de mãos dadas e onde a resiliência é a única moeda que nunca sofre desvalorização real. A nova realidade brasileira não se caracteriza pela estabilidade plena, mas por um equilíbrio dinâmico e perigoso na borda do precipício. Enquanto o agronegócio sustenta as contas externas e o setor financeiro se protege no topo da montanha dos juros altos, a sociedade civil aguarda o dia em que a economia deixará de ser um eterno campo de batalha para se tornar solo fértil de desenvolvimento. O país, que está sempre à beira de explodir ou decolar, aprendeu que a sobrevivência exige um ceticismo pragmático, coragem nas crises e vigilância na euforia. O ciclo continua, as engrenagens giram e o Brasil segue sua marcha, resiliente, desconfiado e persistente, em busca de um lugar ao sol que não seja permanentemente ofuscado por suas próprias e inevitáveis crises cíclicas.